Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Hoje, último domingo do mês de agosto, estamos juntos e eu quero deixar uma pequena meditação para que você possa acrescentar alguma coisa na sua vida espiritual. Assim como eu acrescento na minha, eu também creio que você poderá compartilhar da mesma bênção. Eu quero começar lendo, junto com você, se possível, Marcos, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 12. E aqui está minha Bíblia velhinha, olha, toda toda já gasta de tanto que ela é utilizada. E eu quero ler com você. Quero falar sobre os lavradores maus, ou lavradores malvados, que estão descritos no capítulo 12 de Marcos. Então, começamos. Vamos lá, de 12 de 1 a 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e os despacharam vazios. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram, assim está na minha Bíblia, que é Almeida Revista e Atualizada. O esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Veja que coisa, hein? Restava-lhe ainda um, seu filho, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo, respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Verso 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuraram prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles, veja bem, preste atenção, ainda estou lendo, mas preste atenção nessa palavra. Pois porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Amém? É a parábola dos lavradores malvados. Na época dessa parábola, era a terça-feira da Semana Santa. E o Senhor Jesus naquele dia, feito calar os fariseus, os escribas e os anciãos. E agora diz uma parábola contra eles. Eu digo até duas parábolas, se a gente for até o verso 12. Até o verso 9, uma parábola, e 10, 11 e 12, uma outra parábola. Curtinha, mas é uma parábola. E acontece o seguinte, eu perguntaria, como ficou registrado que o Senhor Jesus havia feito com que eles ficassem calados? Nós podemos ver isto aí no capítulo 11, do verso 27 a 33, que eu também estarei lendo com vocês, do 27 ao 33. Veja bem,
Então regressaram para Jerusalém. Andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, esta era a pergunta que Jesus fez a eles, era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, era de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus foi bem firme com eles. Meus amados, filhos do Deus Altíssimo, a nação judaica é comparada a 3 árvores: a vinha, a oliveira e a figueira. Ok? Vamos ver aqui a vinha, no capítulo 5 de Isaías. Eu vou ler também, e se você quiser procurar, vou ler até o verso 7. Agora cantarei ao meu amado cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Creio eu que ele tenha ficado bastante frustrado, não é verdade? Porque esperava uvas boas e não colheu o que esperava. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque, esse é o verso 7, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí o clamor. Repetindo o início do verso 7, para que você grave bem. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Eu disse que a nação judaica é comparada a 3 árvores: a vinha, agora também a oliveira e a figueira. Antigamente, a nação era como uma vinha frutífera, depois uma figueira estéril, e mais tarde será
uma oliveira florescente. Você pode ter certeza disso. Se você quiser ver uma passagem linda sobre as 3 árvores, dê uma olhadinha na parábola de Jotão. Se não me falha a memória, é Juízes capítulo 9. Lê a parábola todinha, capítulo 9, a parábola de Jotão. Eu tenho certeza que você vai tirar bons ensinamentos para você, não só para si mesmo, mas também para passar à frente, para passar para outros. Aqui no nosso pensamento, na nossa pequena meditação, nós podemos notar alguns ensinos desta parábola. Por exemplo, ensino número 1, que Deus prepara as circunstâncias do seu povo, de maneira tal que esse possa dar fruto. Notemos que o homem plantou, cercou, fundou e edificou tudo isso antes de arrendar a vinha. Ele plantou, cercou, fundou e edificou antes de arrendar a vinha. Ou seja, antes de arrendar a vinha, ele preparou a vinha. Não é? E eu disse que Deus prepara as circunstâncias do seu povo. Por exemplo, se eu sou medroso e quero ser corajoso, Deus prepara circunstâncias para que eu me veja exatamente no meio daquilo que me causa medo. Por quê? Porque se eu me encontrar no meio daquilo que me causa medo, eu terei que arranjar um meio de criar coragem. Eu tenho que ser corajoso, eu tenho que vencer o meu próprio medo. Se eu quero ser sábio, se eu quero ser erudito, se eu quero estudar, se eu quero ensinar, Deus me prepara também circunstâncias que me deem condições de aprender. Porque como ensinarei se não primeiro aprender? Deus prepara as circunstâncias da nossa vida para que a gente possa realmente dizer um dia que somos mais que vencedores. Segundo o ensino, eu percebo também que ele conta com algum resultado que lhe seja aceitável. Claro, se ele me pôs num lugar em que eu tenho muito medo, ele me pôs ali, ele criou as circunstâncias para que eu criasse coragem, ele espera encontrar coragem em mim. Ele espera encontrar o fruto para o qual ele está me preparando, me treinando. Ele sempre espera encontrar frutos em nós. Ele não quer que sejamos como aquela figueira, lembra? A figueira lá que Jesus olhou, estava toda com folhas. E ele foi lá procurando achar algum fruto e não encontrou. E acabou até por amaldiçoar a figueira. Dá uma olhadinha nessa passagem aí que você vai aprender também. Ele quer encontrar frutos em nós. Ele nos prepara para que possa encontrar tais frutos. E ele ali não encontrou. E você pode ver na parábola, na passagem da figueira, eu não quis dizer parábola, quis dizer passagem da figueira, o que aconteceu? Ele disse para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E depois, quando passam, no outro dia, a figueira está seca. Algumas passagens também diz que a figueira secou na mesma hora, o que pode ser uma figura de linguagem. Outra coisa que eu aprendi também nesta passagem aqui, de Marcos 9, é que ele espera haver da parte dos lavradores um reconhecimento de responsabilidade e um esforço adequado no serviço. Irmão, se Deus me deu o dom de cura, por exemplo, um dos 9 dons do Espírito Santo, dons de cura, ele espera que eu veja isso com muita responsabilidade e que eu ore pelos enfermos. Se eu creio que tenho o dom de cura, eu tenho que colocar esse dom em prática. Se ele me deu o dom da palavra, da sabedoria, ele espera que eu ponha esse dom em prática. Se ele me deu dons de milagres, ele espera que eu espere por milagres, que eu realize milagres, que eu faça o que é preciso fazer. Se ele me deu o dom da fé, ele espera que eu seja fiel.
Sim, então ele espera que eu veja isso com responsabilidade e que se o que eu estou fazendo não está dando o resultado esperado, provavelmente estou fazendo alguma coisa errada. Provavelmente estou falhando em algo que não deveria falhar. Eu devo me analisar com responsabilidade para ver o que está acontecendo. Também aprendo que existe uma tendência na natureza humana, na natureza pecaminosa que é em nós, tendência de tomar para nossa própria alegria, para o nosso próprio uso, aquilo que pertence a outra pessoa. Por exemplo, muitos aí que utilizam o evangelho, pregando o evangelho muito bem, e ganham muito dinheiro. E as pessoas não percebem que Deus está lhes abençoando financeiramente para que eles apliquem na obra de Deus esse dinheiro muito além do que eles precisam. E eles tomam para si aquilo que não é deles. Eles ficam para si. Eles começam a esbanjar, a esnobar, a até menosprezar aqueles que têm menos dinheiro. E eles dizem que eles são abençoados do Senhor porque têm riquezas, receberam de Deus riquezas para serem responsáveis por elas e utilizarem da maneira correta. E não fazem. E eles menosprezam aqueles a quem Deus não deu tal responsabilidade, como se não fossem abençoados do Senhor. Outra coisa também, nessa tendência da nossa natureza pecaminosa, é a de perseguir aqueles que vêm nos lembrar do dever, do nosso dever. É lógico, se eu digo, puxa, fulano de tal, você está recebendo tanto dinheiro, mas não é para você não. Isso é para você usar na obra de Deus, é para você sustentar missionários, para ajudar os pobres, as viúvas e tudo, e eles verão isso e costumam ver, você já deve saber disso muito bem, com maus olhos, nos maltratam e às vezes até mesmo nos perseguem. E outra tendência também é a de pensar que por meios violentos pode-se tomar posse e fazer seu aquilo que é apenas arrendado. Deus apenas nos emprestou os dons, apenas nos arrendou os dons para que nós utilizemos para dar frutos para Ele. E Ele virá atrás dos seus frutos. Viu? Do fruto que Ele espera de nós. Que nós hajamos angariado, utilizando a sua vinha, utilizando os dons que Ele nos deu, utilizando aquilo que é dele. E nós também podemos aprender ainda, nesta passagem, que afinal haverá um castigo para os malvados. Você leu comigo e você ainda deve estar com a Bíblia aberta aí, é só conferir o castigo para eles. E também, que além do castigo, é uma coisa muito interessante, né? Que outros entrarão na posse da herança violada. E Deus nos deu aquilo e nós não utilizamos para a glória de Deus, porque não é para a bênção do homem, para a glória do homem, para a satisfação do homem, para nada que seja do homem, para a glória de Deus. Então ele passará esses dons para aqueles que os utilizarão para a glória do Senhor. Nós podemos também perceber ainda, pois já estamos concluindo nossa breve meditação, que há uma significação em tudo isso para Israel. E que Israel entendeu. Porque se você der uma olhadinha no verso 12, você vai ver que está escrito ali: entendiam que contra eles dizia esta parábola. Não é verdade? Você pode conferir aí. Confira. Ora, irmãos, nós podemos notar essas coisas e ainda outras mais. Que a vinha
tinha gozado de privilégios e proteção especial. Assim como a igreja tem privilégios tremendos, o Senhor está no meio dela. Ela está aqui para glorificar o nome do Senhor, para fazer conhecida ao homem a paternidade de Deus. São tantas coisas gloriosas. A vinha tinha gozado de privilégios e de proteção especial. Enquanto você estiver na igreja do Senhor, você tem a proteção do Senhor. Não é o Senhor que tira a proteção de você, você que sai debaixo da proteção do Senhor. Somos nós que fazemos isso, irmãos. Aquela vinha tinha sido plantada em uma terra que manava leite e mel, cercada de providências divinas e instruída e admoestada por profetas, assim como nós, instruídos e admoestados por profetas. A palavra de Deus é toda admoestação para nós. Ela nos ensina como devemos agradar o nosso Senhor, e às vezes nós que nos dizemos crentes, desprezamos esse ensino, desprezamos essa exortação que é para valer para a vida inteira. Também está escrito que Israel não deu fruto aceitável a Deus. Não deu. Está escrito também que Israel perseguiu os profetas, que por isso Israel está sob a reprovação de Deus. E o que significa para nós esta passagem? Para mim e para você. Significa o que, meu amado? Significa que Deus nos tem cercado de cuidados, de privilégios, de oportunidades e responsabilidades. E tudo isso para quê? Tudo isso a fim de darmos frutos para a sua glória. Frutos para a sua glória. Que ele manda seus servos exortar-nos a esse respeito. Vez por outra, nós ouvimos falando através de um profeta, não é? Que é o pregador da palavra de Deus, às vezes através da palavra de uma criança, da nossa esposa, do nosso esposo, né? Do nosso cônjuge, até dos nossos filhos. As crianças, então, são brilhantes professores para nós, e Deus falando para eles, através deles, para nos exortar, e nós, às vezes, não prestamos atenção. É possível a gente ver também que nós podemos maltratar os servos do Senhor, ou talvez até desprezarmos as suas mensagens. Ele está falando isso porque conhece a minha vida, ele quer me prejudicar, os outros, e não é nada disso, irmãos. Nós precisamos lembrar que há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará de maneira alguma. E é isso que nós precisamos. Falar com o Senhor, chegar até Ele com um coração quebrantado e contrito, buscando a sua face. Nós precisamos saber que os privilégios e as oportunidades que não se aproveitam podem ser dados a outros, como eu já disse ainda agora. E o que eu chamo de a segunda parábola são os versos de 10 a 12, que diz o seguinte: é de uma pedra reprovada pelos edificadores. E pergunto para você, e pergunto para mim, qual é o lugar que damos a Cristo na construção da nossa vida, na construção do nosso caráter cristão? Nosso caráter deve ser o resplendor da glória de Cristo para aqueles que olham para nós. Nós podemos ver nessas duas parábolas, a dos lavradores malvados e a da pedra de esquina, qualidades notáveis que Jesus assume. Que qualidades, não é? Primeiro, que qualidades são essas? Primeira qualidade, ele coloca-se em plano superior aos profetas. Ele é a pedra angular,
a pedra de esquina. Segundo, ele alega ser o único e amado filho do Pai. Terceiro, ele diz que ele é o herdeiro, realmente ele é o herdeiro. Com ele nós somos co-herdeiros, mas ele é o herdeiro. Ele. E em quarto lugar, ele refere-se a si mesmo, né? Refere-se a si mesmo. Ele fala de si mesmo como a pedra que os edificadores rejeitaram. E nós temos visto muito disso hoje em dia. Muita gente rejeita Jesus Cristo ainda. E eu não estou me referindo apenas àqueles que não conhecem Jesus. Eu estou falando também daqueles que estão na igreja, que alegam conhecê-lo, que dizem que são os seus porta-vozes, mas que não vivem uma vida cristã. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa me ajudar também a continuar espalhando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em atenção a Mateus 28, 20, não é? E ali no finalzinho, quando ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que nós possamos fazer isto, que nós possamos juntos levar a palavra de Deus. E você pode me ajudar? Como? Você pode me ajudar pegando esse vídeo ou outros vídeos do nosso canal e compartilhando, dando seu like, deixando seu comentário, fazendo a sua pergunta se quiser e se inscrevendo se você não é inscrito. E se você já é inscrito, mas conhece pessoas que não são inscritas, dê um toque nelas, peça para se inscrever, isso nos ajuda perante o YouTube para que ele coloque os nossos vídeos entre aqueles que são dados para que sejam visitados, para que sejam vistos. Que Deus te abençoe e que o Senhor te dê uma semana muito rica em toda espécie de bênçãos nesta semana. Tanto bênçãos celestiais, quanto bênçãos terrenas também, não é? Porque nós precisamos das duas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus continue te abençoando. Para a glória de Deus.